eu não quero me apresentar de mãos vazias. Pus minha vida em teu altar. Tua verdade me fez enxergar o que eu não via. Para trás nunca voltar. Eu sou Fabrício de Montemor, minha esposa Dali, Rafaela, com a Milena, minha filha. E é um prazer estar aqui com os irmãos, né? O Zaga tinha conversado com o Gerson, seria bom que os irmãos estivessem aqui com a gente. O Alisson vai ficar aí todos os dias, tá na Natália. Se pudesse, a gente ficaria também. Dessa vez não vai ser possível, quem sabe na próxima. Amém. Mas o Senhor é bom, né? É muito bom estar aqui com os irmãos, ver tantos jovens aqui. Poderia estar em muitos outros lugares, né? Mas o Senhor trouxe vocês aqui, então o Senhor tem um propósito, né? Deus, Ele é bom, né? Amém. E a graça do Senhor, ela é abundante sobre nós, né? Vamos abrir lá em Tiago. Vamos abrir alguns textos hoje. E se os irmãos tiverem alguma dúvida, quiser parar, perguntar, pode ficar à vontade, viu? Está aqui para conversar. Tiago 3. Não, 3 não, 4, desculpa. Tiago 4, parte do verso 1. Amém. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Amém. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converte-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então, o Tiago está falando aqui, a intenção não é compartilhar muito sobre esse texto, só alguma coisinha bem rápida. E existem muitas coisas que fazem guerra contra a nossa carne, né? Então, o Senhor, os irmãos já conhecem desde os mais novos, são todos convertidos aqui? Então tá bom. Então os irmãos sabem que Deus, quando Ele nos chamou, Ele nos regenerou, Ele colocou em nós o seu Espírito, né? Agora nós temos a nossa carne, que por causa de Adão, ela é pecaminosa, né? A gente pratica o pecado, porque isso está em nós. Essa semente lá que foi plantada lá no Éden, que a serpente colocou ali para Eva, ela pecou, Adão pecou, isso segue por toda a raça humana. Romanos fala muito disso, né? Então nós somos pecadores, e quando o Senhor nos resgata, nos salvou e nos dá o seu Espírito. E agora tem uma guerra, né? Nossa carne contra o nosso Espírito. E aqui ele fala da amizade do mundo e fala que o Espírito tem ciúme de nós. Quando a gente vê num relacionamento uma pessoa com ciúme de outra, tem uns ciúmes que são até doentios, né? Uma pessoa até mata a outra por causa que tem ciúme, né? Sim. O Espírito, o ciúme dele é diferente. Ele não nos destrói, né? O ciúme dele é para que a gente chegue perto dele. Amém. Ele fala aqui para a gente se sujeitar a Deus, né? E depois ele fala no verso 8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Então, o que mais Deus deseja é que a gente se chegue até Ele.
que a gente se chegue perto dele. Ele é o nosso pai, né? João, ele foi o chamado discípulo do amor. Ele passou muito tempo perto de Jesus. Ele é aquele discípulo que estava mais perto de Jesus. Jesus ia para lá, João estava lá. Aí Jesus ia para cá, João ia atrás também. Estava ali na mesa, João estava do ladinho ali de Jesus. Estava muito perto. E o discípulo que andava mais longe devia ser Judas, porque não vi nem falar nele, né? Estava ainda roubava um pouco. Mas João estava muito perto. Então, João, ele tem que nos ensinar isso. Andar perto de Jesus. Andar perto do Senhor. E o Pai, ele tem ciúme de nós, né? Então, ele deu o seu Espírito para nós, e o Espírito tem ciúme. Ele tem ciúme, quer nos levar para perto de Deus. Para andar perto do Senhor. Então, se a gente se chega a Deus, ele se chega até nós. Deus está lá esperando. A gente tem que tomar uma atitude, né? Deus, eu estou aqui. Então ele vem, né? Ele não arromba a porta, né? Ele não chega assim, dá licença que agora eu vou ficar com você. Não, se a gente não tiver nosso tempo com Deus, ele vai ficar esperando. Até a gente chegar a ele. Então ele se chega a nós. Quando a gente se chega a ele, ele tem o maior prazer em estar conosco, né? Amém. Amém. Ele tem prazer em estar com seus filhos. Olha só que interessante que João vai falar lá na sua carta, a primeira carta de João. Um pouquinho depois aí. Primeira carta de João, o capítulo 1. 1 João 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Está falando de Jesus, né? Que eles estiveram com Jesus, né? Tocaram Jesus. Sim. E a vida se manifestou em Jesus, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E anunciamos a vós a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Então João está falando que tudo aquilo que ele viu de Jesus, ele anunciava. Para quê? Para que igualmente vós mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com quem? Com o Pai e com o seu Filho Jesus, através do Espírito, né? Amém. Então nós vemos a trindade aqui. Vemos o Pai, o Filho e o Espírito. Nós temos comunhão com o Pai e com o Filho. Através do Espírito. Amém. Então, tudo isso que João está falando, vai falar em toda a sua carta, é para quê? Para que eles tivessem comunhão com ele e com o Pai e com o Filho. Amém. João não está falando aqui muitas coisas para que a gente tenha muito conhecimento, né? Aqui, a gente não está na escola, a gente vai lá, vamos estudar sobre geografia, história, mas aquele negócio ali fica só na teoria, né? Não, aqui João está falando de algo que ele viu, que ele tocou, né? Ele tocou em Jesus, ele andou com Jesus. Ele viu Jesus lá curando as pessoas, viu Jesus ressuscitando os mortos, viu Jesus morrer, ressuscitar. Ele viu tudo. Ele estava ali com Jesus, andando com Jesus. Ele viu Jesus ressuscitado e agora ele está falando para quê? Para que aqueles irmãos ali tivessem comunhão. João, ele era um velhinho já, quando ele escreveu essa carta. Então ele já tinha andado muito tempo. Às vezes os jovens desprezam os velhos, né? Os velhos não tem nada que ensinar pra gente, não. A gente sabe tudo. Verdade. Eu sou jovem também, não sou tão velho assim também, não. Mas a gente sabe, ainda mais os jovens com os pais, não, meu pai não sabe de nada. Não sabe nada, eu que sei. Ah, irmão. Fala, depois a gente vai ler lá em Pedro. É pra gente sujeitar os mais velhos também. Às vezes a gente não sabe, a gente acha que sabe, né? Mas vai ver depois, a gente não sabe tanto assim não. E aí, ele fala que é pra gente ter comunhão com o Pai e com o Filho. Então o desejo do Pai é comunhão. Olha só o que fala em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Quem achar, lê pra gente aí, o verso
1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Olha só. Então, Deus é fiel e através dele nós fomos chamados para a comunhão do seu Filho. Amém. Não fomos chamados para ir para o céu apenas. Não vamos para o céu, vamos. Um dia nós vamos estar com o Senhor. Mas, enquanto não estamos com Ele, nós temos que ter o quê? Comunhão com Ele. Amém. Se a gente chegar no céu, as pessoas, muitas vezes você vê algumas pessoas que não conhecem a Deus, falam, acho que eu não vou querer ir para o céu, não. Lá vai ser um lugar chato. Porque às vezes no inferno, as pessoas que eu gosto vai para o inferno, eu vou querer ir para o inferno também. Porque o céu lá não tem nada para mim. Por quê? Porque não conhece a Deus. Se a gente não conhecer o Senhor, na hora de chegar lá para estar com o Senhor, mas aí não tem nem o que falar para Deus. O Senhor Jesus. O grilinho, hein? Mas Deus quer o quê? Comunhão. Amém. E quer que a gente conheça Jesus. Amém. E através de Jesus nós conhecemos o Pai. Lembra que Jesus estava andando com os discípulos? Aí chegou um discípulo e falou assim, Senhor, nós queremos ver o Pai. Falou, se você vê a mim, você vê o Pai. Filipe, se você vê a mim, você vê o Pai. Eles estavam andando com Jesus, mas não vi que Jesus representava o Pai aqui na terra, né? E hoje o Senhor está lá do lado do Pai, mas Ele viu o seu Espírito. Então, para a gente ter comunhão, conhecer a Deus. E como que a gente conhece e anda com a pessoa? Com o Senhor. A gente tem que conhecer Ele, vamos ler a palavra, Amém. vamos orar, Sim. vamos estar junto com os irmãos. Lembra, João falou, para que a gente tenha comunhão conosco, né, e com o Senhor? Amém. Tem que ter comunhão com Deus, mas não é só com Deus. Primeiro com Deus, depois com os nossos irmãos. Sim. Porque se a gente conhece muito do Senhor também através dos irmãos. Amém. Porque tem algo do Senhor, um pouquinho dentro de mim, um pouquinho dentro do Eliseu, do Adriano, e assim por diante, dentro de cada um de nós. Tem algo do Senhor que Ele deu para o Adriano que Ele não vai dar, não deu para mim. Então, se eu andar perto desse irmão, eu vou conhecer um pouco do Senhor de uma forma diferente. Amém. Deus, Ele é tão grande, como o irmão estava falando, que a gente não vai esgotar nunca de conhecer a Deus. Tipo, eu já conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Conheço tudo de Deus. Essa ilusão, pobre ilusão. Você não conhece nada. Por mais que você conheça a Bíblia, pode conhecer de cor. Lembra que a gente cantou a música aqui de... Antes a gente conhecia Deus, de ouvir falar? Esse texto é lá de Jó, né? Essa passagem. Jó, se a gente lê Jó, ele era o homem mais reto, mais íntegro de toda a terra. Ele temia Deus, ele se sacrificava ali pelos seus filhos, quando eles tinham festa. Vai que meu filho pecou, ele fazia o sacrifício para Deus. Mas mesmo assim ele fala no final lá, eu conhecia Deus só de ouvir. E olha só, ele era um homem justo. Deus teve que fazer uns ajustes ali na vida dele. Depois ele foi conhecer melhor a Deus. Conheceu mais. Passou por uma dificuldade, mas ele conheceu a Deus mais. Às vezes a gente tem que passar alguma dificuldade para conhecer a Deus também. Às vezes a gente quer tudo que seja uma maravilha, né? O jovem quer assim, eu estudei, chegou nos 18 anos, eu entro na faculdade pública ainda, na USP, quem sabe, né? Na Unicamp. E aí eu viro médico, depois vou trabalhar lá no Albert Einstein, vou ganhar 25 mil reais por mês, aí vou casar, vou ter 3 filhos, mansão, aí acabou, é a vida que Deus, todo mundo quer. Mas às vezes não é assim não, às vezes tem que passar uns percalços aí pelo caminho, né, pela jornada, pra gente ver que, pra gente buscar Deus. Amém. Né? Porque Deus, Ele quer que a gente se chegue a Ele. Mas se está tudo muito bom, às vezes a gente não chega não. Às vezes tem que ter uma dificuldadezinha para a gente chegar a Deus. Né? Lembra que quando Pedro ali estava, Jesus veio andando acima das águas, ele falou, Jesus, eu quero ir também. Eu quero ir. Então vem, Pedro. Então foi lá, começou a andar. Aí começou a ver as ondas ali, começou a naufragar. Aí que ele clamou, Jesus, tem misericórdia. Aí o Senhor foi lá, né? Ajudou Pedro.
Mas ele estava num momento de dificuldade ali. Ele se lançou, né? O Senhor foi misericordioso ali. Às vezes a gente passa dificuldade. Se for ler a vida de Paulo, às vezes os jovens dizem, eu quero ser um grande ministro de Deus. Então vamos ler aqui. Quero ser igual ao Paulo, né? Então vai ler lá 2 Coríntios, lá, capítulo 10, lá 11. Vai ver que Paulo passou lá. Vai ver que não foi tão simples, né? Passou naufrágio, fome, passou frio, foi perseguido pelos irmãos, perseguido por aqueles que não eram irmãos. Chegou em lugar e foi apedrejado, foi dado como morto. Aí a gente assusta, não quero seguir a Deus, não. O negócio vai ficar apertado pro meu lado. A gente lembra que Jesus falou que o caminho, a porta é estreita e o caminho é apertado. A gente não pode iludir os irmãos. Jovem, vai ser tudo maravilha na sua vida. Não vai, não. Mas Deus está conosco. Amém. Esse que é o importante. Se a gente se chega para Deus, Ele está conosco. E quanto mais dificuldade, mais o Senhor está conosco. Se a gente tem dificuldade, vamos orar ao Senhor, vamos estar junto do Senhor, junto com os irmãos. Tem coisa que a gente passa sozinho, mas tem coisa que a gente passa com os irmãos. Irmão, estou com dificuldade, vamos ajudar aqui. Amém. Às vezes é um pecado, às vezes é uma dificuldade qualquer. Irmão, me ajuda aqui. O irmão ajuda. Os irmãos estão aí para isso. Então o Senhor, Ele quer comunhão. Ele quer que a gente ande perto dEle, né? Agora vamos ler um texto aqui. Lá de Neemias. Vou voltar para o Velho Testamento aí. Neemias capítulo 4. Todo mundo lembra da história aqui? Se os irmãos não lembram, vamos só contar um pouquinho só para relembrar o que está acontecendo aqui. Neemias, ele veio já depois que o povo foi cativo lá na Babilônia, né? Aquele povo, o povo estava andando longe de Deus, muito tempo andando longe de Deus, passava rei, entrava rei, o povo andando longe de Deus, seguindo outros deuses. Aí Deus deixou aquele povo ir ser escravo lá na Babilônia. Só que a escravidão da Babilônia, ela foi diferente da lá do Egito, quando o povo era escravo do Egito. Se você for ver no Egito, eles eram escravos, eles tinham que construir as coisas, tinham que carregar tijolo. Na Babilônia era diferente, eles tinham seus negócios. Eles não eram escravos aos nossos olhos. Você poderia falar que eles nem eram escravos, eles estavam ali, muitos prosperaram na Babilônia, tinham seus negócios, estavam ricos. É o que a gente vê hoje. Hoje tem muito crente que é rico. E as igrejas estão pregando que temos que ser rico. Prosperidade, irmãos, tem que ser rico. Você tem que ser rico, você tem que abrir um negócio, daqui um dia você abre outro e o outro. Se você for ter um carro, você tem que ter um carro zero. Deus não vai te dar só um Fusquinha 83 ou 73, né? Não, Deus vai ter que te dar uma BMW, você tem que andar. Os outros veem que você está prosperando, que Deus é com você. Mas aqui, eles estavam na Babilônia e ficaram 70 anos lá. Muitos foram para a Babilônia quando eram pequenininhos, como Daniel ali, seus amigos. Depois de 70 anos, aí Daniel viu que era tempo do povo voltar para Jerusalém. Então depois veio Esdras, que veio restaurar. Primeiro ele restaurou o altar, depois ele restaurou o templo e depois ficou parado ali. Depois de algum tempo, Deus levantou Neemias para levantar os muros de Jerusalém que estava destruído. Então Esdras e Neemias, falando então do templo ali, fala do nosso altar. Primeiro o altar, ele fala da nossa consagração para Deus, para a gente ter comunhão com Deus. O altar fala disso. Depois o templo fala de comunhão conjunta, né? Também de estarmos edificando a casa de Deus. Então, e os muros fala de restauração ali agora da cidade. Então, o muro fala de separação, né? Fala de separação do mundo e comunhão daqueles que estão dentro, né? Então, se a gente não tiver muro, imagina uma casa sem muro. No condomínio você ainda vê umas casas sem muro, né? Mas por quê? Porque tem
o muro lá de fora, que protege todas as casas. Mas se tem uma casa na rua sem muro, eu já vi algumas cidades lá no sul do Brasil, até tem umas casas sem muro, umas cidades lá. Mas aqui, imagina se em São Paulo uma casa sem muro. As casas com muro, cerca elétrica, câmera, cachorro, os caras roubam. Imagina sem muro. Então. Chegar lá não tem nem a porta mais. Mas então o muro fala disso, de segurança. E Neemias veio para restaurar o muro. Então ele veio, olhou, estava tudo destruído, as portas destruídas. Ele começou a chamar o pessoal para restaurar. Cada um vai restaurar uma parte do muro. Então, para nós também, dentro da igreja, cada um tem uma função. A gente pode falar, mas tenho apenas 13 anos, 14, 15. Eu não tenho nada na igreja que é para mim. Tem sim, irmão. Amém. Cada um tem. Amém. Cada um tem uma coisinha pequena. Amém. Um vai tocar o louvor, outro vai ajudar uma coisa, outro vai ajudar outra. E fora daqui, na hora que a gente está na nossa escola, no nosso trabalho, nós temos a parte que é para a gente fazer também. Amém. Então aqui em Neemias capítulo 4, ele vai falar o seguinte, lá no capítulo Neemias 4, verso 19. Ele fala assim: disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Então você imagina, eles estavam ali, construíram as suas casas, e o muro da cidade, tudo destruído. Os inimigos tudo ao redor, né? E fora o inimigo, podia ter feras do campo ali e outras coisas. Os animais podiam entrar e destruir o povo, né? Então cada um na sua família ali teve que começar a restaurar o muro. E aí os inimigos, eles se levantaram. Isso aqui, Deus ele sempre tem uma maneira de ensinar a gente. Se a gente for ler a Bíblia, às vezes a gente, quanto mais novo, a gente tem mais dificuldade com o Velho Testamento, né? Às vezes tem coisas que a gente não entende. Mas leia primeiro e entenda a parte histórica, né? Ou as histórias da Bíblia, né? Você vai ler lá Gênesis, vai ler Êxodo, vai falar ali de Abraão e de muitos outros, Moisés. Primeiro você tem que entender o lado histórico mesmo, né? A história, né? Como você conta para uma criança uma história, primeiro ela vai entender a história. A minha filha quer que eu conte todo dia, ela quer a história dos três porquinhos. Todo dia, tem que contar a história dos três porquinhos para dormir. Ela já que sabe, ela já até conta a história dos três porquinhos de cor, porque ela já sabe. Mas aí, depois que você sabe a história, você vai ver o que tem por trás da história, né? Deus quer nos ensinar algo além da história, né? Não é que a gente saiba só a história de Noé, de Moisés, de Abraão. É importante a gente saber, temos que saber. A história aqui do povo. Mas então Deus, a partir disso, Ele vai nos ensinar o que tem por trás, né? Então, quando Deus fala aqui que eles tinham que restaurar o muro, como a gente está falando, o muro fala de separação. E quando eles começaram a restaurar o muro, depois você lê em casa Neemias, você vai ver que os inimigos eles começaram a se levantar. Tinha umas pessoas que começaram a desanimar o povo. Ih, rapaz, esse negócio aí não vai dar certo não, esse muro aí. Para com esse negócio aí. Ó, você está fazendo isso aí sem o rei saber. Depois, vocês vão querer se rebelar contra o rei. Nós vamos falar isso lá. Nós vamos falar para o rei. Ele vai vir aqui e vai destruir vocês. Então, eles começaram a se levantar, começaram a desanimar. Ih, rapaz, para lá com a mão, assim não vai dar certo não. Começaram a querer levantar exército para ir lá. Então, o povo aqui, eles tinham que trabalhar e um pouco de gente ficava ali olhando com espada. Se tivesse algum inimigo, ele estava preparado. Então, isso é o lado histórico. Mas o lado que Deus quer nos ensinar é que quando a gente se une, quando a gente está junto para buscar fazer a vontade de Deus, o inimigo também vai se levantar.
as trevas, o diabo, ele não gosta de que a gente sirva a Deus. Tanto não gosta que ele se rebelou contra Deus. Satanás, ele era um anjo de luz, mas ele se achou tão bonito, queria ser igual a Deus, que ele se rebelou contra Deus. Então Deus teve que lançar ele lá do céu. A gente vai ver lá em Ezequiel. Então, hoje, o que Satanás quer é que a gente não sirva a Deus, desde o mais novo até o mais velho. Então, se a gente não serve a Deus, ele não está muito preocupado com a gente. Se os muros tivessem ali largado, jogado, podia saber que o inimigo não estava nem aí. Ele podia ter ido ali, mas não estava muito preocupado. Mas na hora que o pessoal começa a restaurar o muro, aí o inimigo se levanta. Não, agora vai ficar difícil aqui. Se esses muros levantar, fechar as portas, o negócio vai ficar difícil para a gente. Então, a gente viu lá no que a gente estava lendo, que Deus, aqui mesmo, verso 20, o nosso Deus pelejará por nós. O inimigo sabe que quando a gente se dobra diante de Deus, quando a gente está junto, ele não tem poder, né? Ele não tem força, ele não consegue. Por quê? Porque o Senhor ele é muito mais poderoso. A palavra fala que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Então, que a gente não despreze a gente estar junto e servindo a Deus. A gente fala, ai meu Deus, parece que está difícil, no mundo está melhor, está mais gostoso. Irmão, vamos ficar juntos. Você viu o que Neemias está falando? A obra é grande, extensa, e a gente está meio separado. Às vezes, a gente anda separado. Se a gente anda separado, o inimigo ele tem a facilidade muito maior em nos vencer. Mas uma lição para os jovens, que foi muito importante para mim quando eu era mais jovem ainda, é de estar junto, né? Estar junto. Os jovens têm facilidade de ter amizade, e isso é muito bom, mas a gente tem que ter cuidado com quem a gente anda. Lembra que o ditado antigo fala, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, né? Ditado antigo. Então a gente sabe, conhece as pessoas como aqueles que eles andam, né? Você tem um grupinho lá dos skatistas, ele anda tudo do mesmo jeito, tem tudo a mesma roupa. O roqueiro já tudo veste de preto e não sei o quê. Às vezes você não precisa nem perguntar de que grupo que ele é, né? Olhou ali, rapaz, você é skatista. Outro surfista, outro não sei o quê. Às vezes as pessoas olham para os cristãos, aí você é o quê? Não sei, não, é igual ao mundo. Aí tá ruim, né? Tem que ver, tem uma coisa diferente nesse pessoal aí, né? A gente tem que andar junto e estar junto. Porque a obra é grande, a obra de Deus é grande. O Senhor Jesus, ele está voltando. Não pense que o Senhor vai demorar muito, não. Isso aí é daqui 250 anos, Jesus volta. Não vai nem ir lá para os meus tataranetos. Não. O Senhor está voltando. Que a gente espere pelo Senhor. Enquanto o Senhor não volta, vamos andar junto. Os jovens têm que andar junto. Não é andar junto com o mundo, não. Claro que a gente tem amigo do mundo, sempre vão ter. E é bom que não tem como a gente fugir do mundo, né? O Senhor Jesus falou assim, eu peço que não que os tires do mundo, né? Orando para Deus, mas que os livres do mal. A gente não tem como se isolar do mundo. Não, vamos vamos morar agora todo mundo aqui numa chácara, vamos fazer as coisas aqui tudo junto, vamos estudar aqui tudo junto e o mundo vai ficar lá para fora. Não. A gente tem que ir lá no mundo, vamos testemunhar, eles vão ver que somos diferentes, né? Temos que estar junto. Então, o importante aqui é estar junto, uns com os outros, com Deus. Se o irmão está fraco, qual que é a primeira coisa que quando alguém está fraco faz? É se afastar, né? Eu estou meio desanimado, eu não vou na reunião não, não ando mais com o pessoal não. Gente, vamos lá fazer não sei o quê. Não, cansado, não. É quando ele está com outros amigos. Então a gente tem que ter cuidado, irmão, de andar junto. Não que a gente não possa ter amigos, a gente tem amigos do mundo, mas temos que ter cuidado para eles não nos levar para o caminho errado, né? Então, temos que estar atento aqui, e ele falava aqui que,
21. Trabalhávamos na obra, metade empunhava as lanças até o raiar do dia. Um estava trabalhando no muro, o outro estava com as lanças. Então tem uma batalha, irmãos. Tem uma batalha. Assim que a gente serve a Deus, se entrega a Deus, vai ter uma batalha. Satanás ele vai querer nos destruir de alguma forma. Vai querer, muitas vezes, criar intriga. Um jovem começa a falar mal do outro. Esse não é que jovem, né? Esse aqui falou isso aqui. Aí, fofoquinha pra lá, fofoquinha pra cá. Não sei o quê. A gente tem que ter cuidado, mano. Porque o inimigo, ele quer destruir a obra de Deus. Ele não quer ver a gente servindo a Deus. Ele não consegue entender pessoas que são pecadores servindo a Deus. Não por obrigação. Alguém veio aqui obrigado? Acho que não, né? Você vai ter que ir. Às vezes quando a gente é muito pequeno, o pai até obriga a gente a ir, mas tem uma certa idade que... não quero ir, não vou. Mas o Senhor ele quer que a gente sirva a Ele de coração. Né? Amém. Amém. Então, a batalha, irmão. A gente não pensa que a gente que a vida espiritual não tem batalha. Tem batalha. Nosso espírito contra a nossa carne. Quando a gente está junto, a batalha ela vai acontecer num nível maior. Por isso que a gente tem que estar junto. Edificar junto. Amém. Quando a gente vê alguém se afastando, deixa ele lá. Não, irmão, vamos lá. Irmão, vem pra cá, vamos lá. Vamos andar junto, né? Então a gente tem... O Senhor quer comunhão. Porque a batalha... Olha só o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 10, na verdade. 2 Coríntios 10. Segunda Coríntios 10, verso 4. Segunda Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia ou da nossa guerra não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O que são sofismas? Alguém, jovem, sabe o que são sofismas? Alguém ajuda a gente aí? Não. Pensamento. Ideia, fala. Isso. Alguma ideia, alguma coisa que não é verdade, né? E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, olha o que Paulo está falando. Ele está falando que as armas que a gente guerreia não são carnais. A gente não vai guerrear uma guerra espiritual com armas carnais, né? Não tem sentido. Se a guerra é carnal, se a guerra é física, a gente vai usar coisas físicas, né? Vai usar bomba e tudo mais. Mas se a guerra é espiritual, a gente não vai usar bomba, não adianta nada. Se a gente vê que as pessoas ali os muçulmanos, os mais extremistas, né? Que a gente vê aí muitos grupos que eles saem com bombas, explodem as pessoas, saem matando as pessoas. Eles estão tentando fazer uma guerra, tentando vencer uma guerra que para eles é espiritual, mas de forma carnal, natural, né? Eles querem fazer um negócio na marra. Vocês têm que se converter, vocês não, eu vou arrebentar vocês. Mas aqui Paulo está falando que as nossas armas não são carnais. Amém. A nossa guerra é espiritual. Então temos que ter armas espirituais. Sim. E aqui ele vai falar que essas armas são para destruir fortalezas, anulando sofismas. Então, um campo de batalha que nós temos, desde o pequeno, desde o mais novo até o mais velho, não pensa que os mais velhos não têm essa dificuldade que tem, é na nossa mente, que é o campo de batalha que o inimigo ele vai tentar colocar. E vai tentar infiltrar o que? Sofismas, ideias, coisas que não são de Deus.
Você lembra que lá no Éden, o que Satanás falou para Eva? Ele falou assim: Eva, será? Foi assim que Deus falou? Que vocês não devem comer de todas as árvores? Ela falou: não, a gente pode, mas a outra a gente não pode nem tocar. Aí Satanás falou assim: ah, mas Deus então estava enganando vocês, estava tentando esconder alguma coisa. Porque ele sabe que quando você comer, você vai ser igual a Deus, você vai conhecer tudo, vai conhecer o bem e o mal. Está vendo que ele lançou o sofisma, né? Lançou alguma coisa para ela pensar e falar assim: nossa, será realmente que Deus está me enganando? E tanto que ela pensou que ela caiu na tentação. Ela falou: realmente, eu vou ver se Deus estava me enganando mesmo. E comeu e deu para Adão. Então, Satanás, ele quer que a gente pense nas coisas que não são de Deus, e para que a nossa mente ela não seja uma mente como a Deus quer. Olha só o que Paulo fala lá em Romanos 12. Romanos 12, verso 1 e 2. Então, a gente está vendo aqui que a nossa luta é espiritual. Nós temos que chegar a Deus, né, como a gente leu em Tiago. Chegar a Deus, estar junto com Deus, comunhão uns com os outros. E como a nossa luta é espiritual, ela vai ser travada muitas vezes no campo das ideias, né? Satanás, ele é tão terrível que ele preparou um esquema que não está aqui só conosco, ele é mundial. Esse mundo está projetado como uma ilusão, né? Para que a gente se afaste de Deus. E quanto mais tecnologia ela avança, mais as pessoas se afastam de Deus. Por quê? Porque elas acham que aquilo é uma coisa que a gente precisa. Né? Até o resumo não estava falando que não é permitido o celular aqui, né? E o celular e tantas outras coisas, o mundo coloca, são coisas assim que, de maneira geral, se for ver se é um celular, ele em si mesmo ele não é bom nem ruim. Ele é um celular, ele é uma tecnologia. Mas aí se a gente pode usar ele para o bem ou para o mal. Mas a maioria das pessoas usa da maneira errada. Que elas não conseguem muitas vezes ter ter uma conversa, às vezes entre uma família. A família está no restaurante, você pode ver, isso não estou inventando. Você tem uma família no restaurante, tem o pai, a mãe e 2 filhos. Cada um está com o celular, um está com o tablet. Eles não conseguem conversar. Então, isso aí é algo que está atrapalhando, né? Temos que ter cuidado. Porque às vezes na nossa casa, a gente não consegue conversar um com o outro, porque daqui a pouco tem que conversar pelo WhatsApp. Tá no quarto, outro no banheiro. E aí, não sei o que, Não, é mais fácil, né? Porque eu vou ter que sair daqui, vou ter que levantar e ir lá. Então, gente, aonde a gente vai parar? Satanás quer colocar coisa na nossa cabeça que a gente não... Você não pode viver sem isso. Né? Você não pode viver sem isso. Na televisão você tem que ver televisão todo dia. Na internet você tem que ver internet todo dia. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Desde pequeno. Você tem que ter sexo antes do casamento. Sexo antes do casamento é filme, é TV, é não sei o que, não sei o que. Quando vê o jovem, acha o quê? Que é normal isso. Por quê? Porque infiltrou tanto a nossa cabeça que a gente acha que é normal. A gente não se dá conta que isso é uma batalha. Que Satanás está preparando tudo isso há muito tempo. E conforme o pecado ele vai ficando pior, as pessoas vão ficando mais terríveis. A gente vê lá no começo da Bíblia, a palavra fala que nós estamos vivendo nos tempos como o tempo de Noé. O tempo de Noé ali, Deus teve que destruir o mundo de tão grande que estava o pecado. E hoje estamos vivendo esses dias. O pecado está tão terrível que Deus vai ter que intervir. Por quê? Porque as pessoas elas já se afastaram tanto de Deus que Deus não está suportando mais tanto pecado. Pais matando filho e coisas terríveis acontecendo.
Deus não suporta isso. Mas, então, a nossa luta ela é espiritual. Romanos 12 vai falar o seguinte: rogo-vos, Paulo está falando assim, irmãos, eu estou implorando para vocês, pelas misericórdias de Deus, apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, da nossa mente. Ele está falando o quê? Para a gente se apresentar o nosso corpo para Deus. O corpo fala do quê? De tudo. Tudo que você tem. Seu corpo, sua mente. Na hora que você vai pensar as coisas, não é para você pensar só no futebol, só no não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É para pensar nas coisas de Deus. Como Paulo fala nos Colossenses assim, pensai nas coisas lá do alto. Olha só o que ele fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele está falando, esse conformar com o século, é você pensar, tomar a forma desse século. Você pensar como as pessoas do mundo pensam. O que as pessoas do mundo pensam? Você tem que, como a gente falou, você tem que ter uma faculdade, você tem que ganhar o dinheiro, você tem que fazer isso, fazer aquilo, ter uma fortuna, ter um não sei o quê. Esse é o pensamento do mundo. Está tão arraigado no mundo que o mundo pensa dessa forma. Mas se a gente fala assim, não, um jovem fala assim, Deus chamou ele, por exemplo, uma coisa radical, Deus chamou ele para uma missão lá na África. Não precisa ser na África, não, pode ser em qualquer lugar. Às vezes aqui no Brasil mesmo tem muita missão por aí. Né? Deus me chamou para ir para uma missão. As pessoas vão achar você louco, né? Você é louco. Você é um cara inteligente, você não vai fazer uma faculdade, você vai fazer a missão? Você é louco, né? Você tem que internar-se no hospício. Ou senão a pessoa pode ter um trabalho, então... eu tô bem aqui nesse trabalho, não quero fazer muitas coisas, não. Tá bom, o salário que eu ganho tá bom. Esse não é o pensamento do mundo. O pensamento do mundo é assim, você tem um emprego, você ganha um salário mínimo. Você tem que estudar para ganhar 2. Na hora que você ganhar 2, se você não fez a faculdade, você tem que fazer. Se terminou a faculdade, você tem que fazer um MBA. Se terminou o MBA, você tem que fazer um doutorado. Se tem um doutorado, você tem que fazer o pós-doutorado, porque senão você vai ficar para trás. Se você não souber inglês, japonês, inglês, francês, você está para trás. Então, se a gente pensa como o mundo, como a gente vai ter algum tempo para Deus, né? É difícil, né? Eu fiz a faculdade, eu sou engenheiro. Fiz um MBA também. Aí, eu estava viajando tanto, orando para Deus, me dá graça, de eu estar mais com minha família, com minha filha. E me mandaram embora. Aí, me mandaram embora. Eu não achei ruim não, foi obrigado Deus, que você me mandou embora, agora vai preparar outra coisa. Eu estou com uma loja hoje, não está muito bem não, mas graças a Deus eu estou em casa. Amém. Com minha filha, com minha esposa, com os irmãos. Então, se a gente pensa só como um mundo, não, eu tenho que ganhar dinheiro. Se eu ganho 1.000, eu tenho que ganhar 2. Se eu ganho 2, eu tenho que ganhar 5. E sempre está ruim, irmão. Nunca vai estar bom. O pensamento do mundo nunca está bom, né? Você vê as pessoas mais velhas, alguém falar que está bom, ganha 2 salários, está bom, gente, está bom. Não, que isso, você ganha 2 salários? Então você não consegue nem ter um carro bom. Você tem que ganhar 3, depois 5, 10, 20. E se o jovem tem... eu tenho um celular, não, mas tem internet no celular? Não tem. O que é isso? Tá na idade da pedra esse celular. Tá louco, velho? Não tem internet, Wi-Fi, tira foto com 20 megapixels. Então, o mundo, ele é assim, mano. Você vai ver que o celular, quando saiu lá o Galaxy, sei lá, S, não sei o que, já tá no S6 já. Porque todo ano tem um iPhone 5, 6, daqui a pouco tá no 10. Porque todo ano tem que mudar alguma coisa. Às vezes mudou tão pouca coisa, se você pegou um pro outro, quase não dá diferença. Mas você tem que ter o 6, né? Vai sair o S6. Esse dia estava vendo a pré-venda do Galaxy S6. O pessoal fica louco, né? Nossa, eu vou comprar antes que todo mundo. Vou chegar. O celular aqui. O celular antigamente era um trombone desse tamanho, assim, né? Tinha uma antena. Aí foi diminuindo, ficou um negocinho de tamanho. Agora está crescendo de novo. A pessoa anda com um negócio desse tamanho, assim, porque tem que ter tudo no celular, né? Então, o mundo, ele é sempre na moda, né?
a moda daqui, a moda de lá, a moda de cá. Então, a nossa mente ela é bombardeada todos os nossos dias, todo dia. Satanás, a luta dele, ela não é de segunda a sexta, das